Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre justiça restaurativa. Junto com os nossos convidados, vamos entender um pouco melhor sobre este conceito e também trazer exemplos de como essa prática ajuda na resolução de conflitos. Para isso, estão aqui comigo no estúdio o juiz líder do Núcleo de Paz do Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, Fábio Vieira Herdt, a coordenadora geral do Centro de Juventude da Lomba do Pinheiro, a Bruna Queires, e a facilitadora e instrutora de Justiça Restaurativa e de Círculos de Construção de Paz do Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, Vitória Scherfren. Os nossos convidadas, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o juiz Fábio Herdt. Obrigado mais uma vez por estar aqui no programa, por dividir com nós seus conhecimentos, assim como as demais convidadas. Para falar um pouquinho sobre justiça restaurativa, juiz, vamos, para quem ainda não está acostumado, né, com este termo e com o que isso significa de forma prática, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho até didaticamente, né, para que os nossos convidados, os nossos telespectadores possam entender como é que isso tem sido aplicado do ponto de vista até jurídico também. Certo. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Olá, Clayton, Vitória, Bruna. Uma satisfação estar aqui com os telespectadores do TV Câmara. Na verdade, é um pouco complicado a gente querer conceituar a justiça restaurativa assim de uma forma simples, porque, para mim, pelo menos, pessoalmente, na minha experiência profissional, isso contempla quase que uma filosofia de enxergar o mundo, né? Mas, assim, para a gente situar o debate, eu colocaria já uma desconstrução da palavra, né? As pessoas têm que começar a entender que a justiça, a palavra justiça, da locução justiça restaurativa é com J minúsculo. Não é a justiça enquanto poder, enquanto instituição. É justiça como valor. E esse é um conceito muito pouco trabalhado, porque as pessoas, especialmente as comunidades mais vulneráveis, não conseguem enxergar que elas têm a possibilidade de estabelecer esse valor, de construir esse valor, que isso tem que ser entregue ao Estado. Então essa é uma grande questão. A segunda grande questão que eu colocaria para começar o debate é que representa a justiça restaurativa uma grande quebra de um modelo mental de justiça, de sofrimento, de punição, né? Quando a gente vê na televisão um crime grave e vai ouvir um familiar, uma mãe da pessoa que faleceu e tal, que foi morta violentamente, aí eu espero justiça, ou eu espero que ele pague. Então, no sentido de fazer sofrer, né? Não como um aprendizado em função daquele trauma, porque aquele trauma, e isso certamente que as colegas aqui vão desenvolver muito melhor, esse trauma ele não fica restrito àquelas pessoas que participaram de um crime, por exemplo. Ele vai atuar naquela família, naquela comunidade, então tem um aspecto comunitário importante. Então justiça enquanto valor a ser construído comunitariamente, e a quebra de um modelo mental de sofrimento, de punição, que todos nós temos, em maior ou menor medida, todos nós temos. Dentro dessa quebra de paradigma que o senhor coloca também, acho que o senhor citou uma coisa importante para a gente situar, né, a justiça restaurativa, né? Uma coisa que pode ser, que tem uma aplicação mais ampla, né, uma aplicação que pode ser das próprias pessoas, uma mudança de cultura nesse sentido, né? Certamente, quando se fala de cultura de paz é isso, né? Uma mudança de cultura. Mas principalmente eu vejo a possibilidade que as pessoas possam determinar que soluções podem ser dadas para determinados casos, para determinados conflitos. Então essa cultura de, dentro de um país com tanta desigualdade social, tirar do Estado isso. Né? Isso incomoda a própria instituição de justiça, né? Que quer ter o monopólio. Eu acho que o trabalho que elas vão expor aqui, que é feito nas comunidades, ele é o mais rico de todos, porque ele é o mais genuíno, né? Mas dentro da instituição de justiça a qual eu pertenço, nós também precisamos trabalhar isso, porque lá a gente precisa também quebrar esses conceitos de punitivismo, de simplesmente fazer sofrer. O que a gente vê, que todas as experiências em qualquer lugar do mundo, isso não deu certo em lugar nenhum. E eu digo, e digo até para incendiar um pouco o debate, se nós construímos 10 cadeias públicas como nós temos aqui no Partenon, em Porto Alegre, em um ano elas estão cheias. Não tem nenhuma dúvida disso. Porque o nosso modelo mental é esse. Então, ficam aqui algumas provocações. Ótimo. Bom debate. Bruna Queires,
coordenadora-geral do Centro de Juventude da Lomba do Pinheiro, também obrigado pela presença aqui no Porto Alegre em Debate. Já que trouxesse também um pouquinho da tua experiência, né, de trabalhar na Lomba do Pinheiro com essa prática, né, como é que tem sido, né, dentro dessas questões que o juiz Fábio Hertel já trouxe, já introduziu aqui para nossa discussão, nosso debate inicial. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, agradeço o convite. Na verdade, a gente tem que pensar, quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente está falando de uma cultura de paz. E aí, falando um pouco do meu lugar, assim, né, que é estar coordenando uma política pública que tem como objetivo reduzir os índices de violência, principalmente a violência juvenil num território, a gente tem que pensar que a gente vive uma cultura de violência, né? Viver em sociedade, eu sempre costumo dizer isso quando falo de justiça restaurativa, viver em sociedade gera conflitos, dos menores aos maiores, todos nós vivenciamos conflitos todos os dias. A questão é que a gente vive uma cultura de violência que nos ensina que a única forma de resolver os conflitos é sendo violento, ou é fingindo, né, algo que a gente faz muito, que é fingir que o conflito não existe, deixar que ele cresça e aí quando ele vai ser resolvido de uma forma violenta. O que a gente tenta fazer no Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro é ensinar principalmente os jovens, mas claro, por extensão também a família, enfim, os educadores, a comunidade como um todo, que existem outras formas da gente lidar com os conflitos que vão existir. Então as pessoas acham muito que a justiça restaurativa vai acabar com os conflitos. Não, a gente vai olhar para o conflito que existe e aprender formas não violentas de lidar com esse conflito. Não necessariamente ele é uma resolução de um conflito que já está armado. Às vezes ele pode ser uma prevenção desse conflito ou uma forma das pessoas envolvidas nesse conflito falarem sobre como elas se sentem e tentarem evitar que a solução para essa saída, né, para esse problema seja uma saída violenta. Né? E dos pequenos problemas até os mais complexos, né? Sim, a gente tem um caso que a gente sempre lembra muito, assim, na Lomba do Pinheiro, de uma menina que comentou sobre a blusa da outra menina, enfim, algo muito banal, assim. E isso foi crescendo, e quando a gente viu, virou uma briga generalizada, assim, né? Então isso para entender, claro, esse é um episódio, mas pra gente entender que quando a gente trabalha com juventude, a gente vê isso acontecer muito frequentemente. Problemas muito pequenos, conflitos, né, minúsculos, assim, e que acabam virando situações de violência porque a gente negligenciou esse conflito, no sentido de que era importante que a gente, enquanto agentes do Estado, enquanto educadores, né, alguém que está responsável por esse processo educativo, ensinasse esses jovens a lidar com o conflito. A gente acha que não precisa ensinar, né, que é algo que vem, a gente fala muito, educação vem de casa, mas enfim, o que é essa educação em relação ao conflito? É difícil vir de casa se na sociedade como um todo ninguém aprende a lidar com o conflito. Então o que a gente tenta na Lomba é ensinar que existem formas de lidar com esse conflito para que ele não se torne uma violência. Ótimo. Obrigado, Bruna. Deixa eu conversar com a Vitória Scherfling. Agora sim, né? Bem certinho. Facilitadora e instrutora de Justiça Restaurativa e de Círculos de Construção de Paz do Centro de Promoção da Criança e do Adolescente. Vitória, também obrigado pela presença aqui. Então, eu gostaria, assim, exemplo da Bruna, que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência, né, com o trabalho dessa prática, né? E como é que é esse processo mesmo, assim, né? Como é que é feito? As pessoas sentam, conversam, como é que é isso, né? Como é que é essa prática mesmo, né? Certo. Então é uma honra poder estar aqui conversando com vocês, com os telespectadores. Eu sou instrutora de Justiça Restaurativa, facilitadora de círculos de construção de paz e atuo no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente desde 2014, né? Que essa instituição ela já tem um histórico de execução de projetos, programas e serviços de justiça restaurativa, de justiça comunitária. Então, como o Fábio trouxe, a justiça restaurativa ela é uma filosofia, né? E ela tem valores e tem princípios que precisam ser colocados em prática através de metodologias, né? Então, quando o CPCA começou a trabalhar em 2008 com a justiça comunitária, se trabalhava com o método da mediação de conflitos, né? Mais para frente foram outros projetos chegando de justiça restaurativa na comunidade, em que a metodologia era focada na vítima. A gente chama de procedimento com ênfase na vítima, né? E hoje a gente tem trabalhado também com as comunidades escolares com os círculos de construção de paz, que são, então, uma outra forma de viver os valores da justiça restaurativa, né? Todos esses métodos, eles têm como
tem vários princípios, né? E um dos mais importantes é a voluntariedade. Então, quando surge alguma situação conflitiva, o facilitador, que é a pessoa que vai conduzir o processo, geralmente em dupla, vai conversar com as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na situação. E vai conversar sobre o que aquele fato causou de dano para as pessoas, que necessidades precisam ser atendidas, né? Como é possível reparar o dano causado por essa situação. E tendo a concordância das pessoas, elas vão se reunir em círculo de uma forma organizada, né? Para construir valores e para tentar chegar a algum acordo. A justiça restaurativa e esses métodos, eles não trabalham só com o conflito, né? A gente trabalha muito com os círculos de construção de paz numa perspectiva preventiva e de fortalecimento de vínculos. Então, a gente tem trabalhado muito, especialmente na Lomba do Pinheiro, nas comunidades escolares. Isso tem representado um fortalecimento na convivência entre os alunos, entre alunos e professores, entre colegas, funcionários, né, familiares. Então, isso vai fortalecendo essa comunidade e vai também educando, de alguma maneira, para a convivência quando surge um conflito, né? Então, é um processo dialógico que tem esses princípios de voluntariedade, de respeito, né, de empatia, que é a disponibilidade de ouvir as histórias de cada um, né? Então, o CPCA já vem trabalhando com isso há muitos anos, né? Porque isso faz parte da pedagogia da instituição, né? Isso dá mais, falaste desse trabalho nas escolas, isso dá mais no âmbito municipal, estadual? Nos dois âmbitos, né? Recentemente, na Lomba do Pinheiro, esteve em execução um programa chamado Escola Mais Paz. Era um programa que tinha uma execução através da Secretaria de Educação e de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Mas, mesmo o vínculo sendo estadual, as escolas municipais e particulares também se beneficiam, porque, bom, os jovens que acessam o Centro da Juventude, por exemplo, eles estudam em escolas municipais e estaduais, né? Então, acaba trazendo um benefício por extensão a todos os espaços. Que nem tem aquela máxima, né, que a gente se entende conversando, né, mas às vezes como é difícil, né, a gente conseguir, né. Diz, Fábio Herth, o senhor citou no começo, né, que é um desafio também a gente ampliar essa cultura, né. Do ponto de vista do judiciário, como isso tem sido trabalhado, né? Como é que tem sido feito esse diálogo, né? Para que se tenha mais portas abertas no sentido de ter a justiça restaurativa como um princípio, né? Enfim, para que as pessoas possam também não sentir mais próximo, né? da própria justiça quando forem buscar, né? Quando as questões forem judicializadas, né? Certo. O Rio Grande do Sul, quando trabalha a justiça restaurativa no judiciário, tem um histórico muito assim, em que ponto, desculpa, assim, em que pontos nós estamos, né, nesse processo evolutivo da justiça restaurativa, né, do judiciário? Tem um histórico muito marcado no ato infracional, que é aquele crime cometido por um adolescente, né, pelo seu histórico, porque nasceu dentro da vara da infância e juventude que trata disso. Hoje a gente trabalha em outras perspectivas, a gente trabalha muito com escolas, porque a gente acredita que ali é que está o poder da coesão social, do poder de transformação, porque a gente vê nas experiências, quando é levado o restaurativo para uma escola, seja no ensino fundamental ou com jovens, adolescentes, aquilo tem um poder muito grande de transformador, inclusive para ele levar para dentro de casa. Esses dias alguém me contou lá, deu um conflito numa escola, tinha sido feito um trabalho de justiça restaurativa, e o menino bem pequeno disse assim, a gente não vai fazer a rodinha aquela para conversar. Então, eles inculcam essa cultura muito mais facilmente que os adultos que já estão, a gente está treinado nesse modelo mental que é difícil de sair. Hoje nós trabalhamos num grande asilo de Porto Alegre com idosos, as pessoas ficaram um pouco surpresas, porque trabalhar conflitos com idosos, tem conflitos com idosos, e especialmente nesse asilo em que todos foram abandonados pela família. Então os vínculos são aqueles ali que eles têm, né? Trabalhamos nas escolas, trabalhamos com ato infracional. Às vezes, para quebrar o paradigma, precisa acontecer um fato real. Por exemplo, uma moça se dizendo vítima de estupro nos procurou antes de registrar a ocorrência policial contra o rapaz. 2 maiores de idade, mas 2 jovens. Eles tinham consumido muita bebida alcoólica e drogas. E acabaram fazendo sexo. No outro dia, ela, indignada, percebeu, esqueceu tudo que tinha acontecido e estava disposta a ir registrar uma ocorrência de estupro. Nesse caso, a pena mínima é de 8 anos.
porque ela estava sob efeito de drogas, ela estava vulnerável. E a gente percebeu que a coisa tinha uma outra dinâmica, foi feito um trabalho restaurativo e eles acabaram amigos. E ele podia ter ficado no mínimo 8 anos na prisão, porque ela percebeu que, na verdade, o que tinha acontecido não era aquilo, ele também estava drogado, entende? Então, assim, a gente está trazendo só um exemplo para... mas não, estupro, não. A gente não pode falar em justiça restaurativa em crimes graves. Né? Como teve o caso de um homicídio em que a mãe queria ter o contato com a pessoa que tinha matado o filho numa abordagem restaurativa, né? Elas podem explicar isso bem melhor do que eu. Apenas para saber quais eram as últimas palavras que o filho tinha dito. Então, assim, são várias as possibilidades. Então, nós trabalhamos sob demanda, com os processos que nos chegam de toda a natureza, ou nos projetos, que são esses projetos nas escolas. Nós temos um projeto para trabalhar com refugiados, ainda não tivemos êxito, né? Com essas pessoas que estão aí jogadas à sorte, né? Crimes de ódio. Ontem mesmo eu assisti na CNN à noite um documentário sobre a supremacia branca. E a gente vê hoje que a gente vai ter que estudar mais justiça restaurativa, a gente vai ter que melhorar mais o nosso conhecimento, porque a dimensão que a violência, como foi dito aqui pela Bruna, na sociedade ela ganhou e ela tem possibilidade de se entranhar. A gente vê agora o caso de charqueadas daquele rapaz. A gente não está ainda muito preparado para essas novas violências, digamos, mas o judiciário então trabalha com projetos e sob demanda com os processos que recebe. Bruna, como é que, nesse sentido também, né, enfim, de desafios, né, de trabalhar a justiça restaurativa, como é que na ponta lá vocês veem, que tipo de barreiras vocês enfrentam, né, para trabalhar com isso, especialmente porque de repente o jovem ele vem com uma formação de casa, enfim, né, tem, enfim, seus preceitos que a família incutiu, enfim, mas que daqui a pouco ele tem um comportamento que desvirtua daquela situação, digamos, normal dentro de uma escola, ou parte para uma violência, para um conflito mais... como é que vocês enfrentam isso, né? E que tipo de barreiras, né, para chegar a esse jovem, fazer com que ele se torne um multiplicador também dessa cultura de paz? Né? Esse é realmente um desafio, assim, né? Como é que a gente opera no cotidiano, assim, a justiça restaurativa no Centro da Juventude, né? A gente tem duas ações principais. A primeira, que é essa que a Vitória fala, que é uma ação mais preventiva, né? Os jovens, todos os jovens que chegam no Centro da Juventude, eles passam por um círculo de construção de paz. Porque a primeira atividade que eles vão fazer, que a gente chama agora de Chega Aí, é o nome, né? Que é uma oficina de acolhida que explica um pouco das regras de funcionamento, né, do Centro da Juventude, enfim. É um círculo de construção de paz, em que ele pode falar um pouco dos seus valores, falar um pouco sobre a sua vida e também ouvir sobre os outros jovens que também estão chegando. E aí, só a partir disso, ele vai conhecer um pouco a realidade do Centro da Juventude. Para além disso, todos os outros cursos que a gente oferece tem pelo menos em um momento do curso, normalmente no início, um círculo de construção de paz em que são feitas as combinações, né, que vão durar esse curso. Então, o curso vai durar 3 meses, é um curso de qualificação profissional, mas o educador vai construir junto com a turma quais são as regras de convivência a partir de um círculo de construção de paz. O que isso vai fazendo, né? Vai fazendo com que a ideia, isso que o Dr. Fábio fala, né, de trazer a mudança mental, né? Ele vai aprendendo que existe uma forma de você falar sobre as coisas são, né? Então a gente fala muito que com a juventude, um principal desafio de trabalhar qualquer construção de limite, de regra com a juventude, é um pouco dessa resistência, assim. O que a gente observa? Que o círculo é um momento em que ele pode se expor, ele pode falar sobre se ele concorda ou não com essa regra. Isso não necessariamente quer dizer que ele não vai ter que segui-la, mas ele vai ter o direito de falar sobre se aquilo desconforta ele ou não, né? Diferente da gente chegar e dizer, não, você vai ter que fazer isso porque sim, e a gente está mandando, que tende a criar uma resistência, assim, né? Para além disso, a gente tem as situações que envolveram conflitos, e aí a gente teve já círculos, né, tanto de conflitos de alunos com alunos, né, de jovens com jovens, de alunos com a família. É muito comum a gente fazer círculos de construção de paz com famílias que a gente identifica vínculos rompidos, ou às vezes uma situação em que a gente entende que, pelas questões de conflito geracional mesmo, tem uma dificuldade da família em ouvir o jovem, e também do jovem em ouvir a família. Então é importante, o círculo opera um pouco nesse sentido também. E aí eu acho que o principal desafio, a gente fala muito assim, que a violência, ela é anular um pouco a humanidade do outro, né? A violência, ela só existe em cenários em que eu nego a existência do outro enquanto ser humano, ou acho ela inferior à minha existência enquanto ser humano.
a gente tenta, através do círculo, fazer com que as pessoas se enxerguem a sua humanidade. Somos todos humanos, temos nossos valores, né? Não tem essa ideia de que eu tenho um valor e você não tem valores, eu tenho educação e você não tem educação. Todos temos valores, né? Mas, claro, talvez esse seja um dos principais desafios em trabalhar com a juventude, é fazer com que, inicialmente, elas se escutem, né? E entendam que eu tenho a minha trajetória de vida, o outro também tem a sua trajetória de vida, e que a gente vai conseguir conviver a partir das nossas diferenças. Conviver, assim, acho que esse é o principal desafio. Assim. Vitória, o que você tem recebido assim, de feedback assim, dos adolescentes, assim, das famílias, das comunidades em si? Né? Vocês percebem a evolução desse processo? Vocês percebem que eles se tornaram assim, que isso vem modificando a forma de agir dos jovens, enfim, naquela comunidade que ele está, na família, enfim, isso é perceptível para vocês? Assim? Sim, a gente percebe quando a gente está convivendo com as pessoas que as pessoas começam a se enxergar de uma forma diferente, né? E não só quando a gente está dentro daquele ambiente que está vivendo práticas restaurativas, mas algumas pessoas que me encontraram depois de terem vivido um processo de círculo me trouxeram assim o quanto o círculo deu possibilidade para que elas pudessem ouvir a perspectiva do outro e se escutar também. Porque algo muito legal que acontece durante o círculo é a gente reconhecer necessidades. Né? A gente costuma dizer que quando o conflito surge é porque tem necessidades não atendidas ou identidades não reconhecidas. Então, está muito na perspectiva do que a Bruna trouxe, de não reconhecer a humanidade no outro. Né? Então, eu pouco sei daquela pessoa com quem eu entro em conflito, na maioria das vezes. Né? Poucas oportunidades foram dadas para a gente ouvir uma história do outro, sem interromper. Ouvir com empatia, ouvir com respeito. Né? Que é algo que no CPCA está muito presente na filosofia da instituição, né? Que é considerar o ser sagrado dentro de cada um. Que nada mais é do que eu escutar a tua história e reconhecer a humanidade nela, né? E respeitar isso. Então, quando as pessoas passam por um processo restaurativo, independente da metodologia que for, elas saem minimamente se sentindo mais escutadas. E é isso que a gente percebe, né, e recebe de feedback das pessoas, de que se sentiram importantes. Isso empodera as pessoas, né? É um pouco do que o Fábio falava no início, o meu senso de justiça, ele é modificado. Eu entendo que em alguma situação em que eu me senti injustiçado, por eu ter sido ouvido, agora o meu senso de justiça está contemplado, né? Então, os benefícios do círculo, eles são, às vezes, muito palpáveis, às vezes nem tanto. Por exemplo, eu me lembro do caso de um menino, devia ter uns 6, 7 anos, que assim, quase que diariamente ele entrava em conflito no serviço de convivência, e o caso dele sempre chegava pela educadora depois dele ter agredido outra criança. E aí a gente fazia uma intervenção no sentido de, olha, precisa de controlar, de repente tu tenta não bater, chama a professora antes e tal. E aí eu me lembro de um dia que ele bateu na nossa porta desesperado e disse assim, Sora, eu ainda não bati, eu vim aqui pedir ajuda. E aí, assim, isso é muito legal de ver, assim, como numa criança a gente consegue também acionar alguns recursos de autocontrole que tem a ver com aprendizado, né? Assim, os serviços de convivência, o Centro da Juventude, são espaços de uma educação social, de relacionamento, né? Então, a gente precisa também aprender a acionar os nossos recursos, né? De não agir por impulso, de muitas vezes esperar o tempo do outro, pedir ajuda, porque o círculo também tem a ver com apoio, eu preciso de apoio para resolver as situações, né? Então, são muitos benefícios. E o quanto isso é complexo, né? Porque quantos fatores envolvidos por trás disso, né? Para que isso pudesse ser introjetado pelo menininho e ele vir pedir ajuda, né? Que nem quando eu falei aqui para a Bruna, a questão da família, né? De valores, enfim, cada família tem a sua dinâmica, digamos assim, né? O que eu falo é daqui a pouco esse diálogo que às vezes não há, né? Do jovem com os pais, dos pais com os jovens, e às vezes até de uma desconstrução familiar, né? De um desanexo da família, né? A gente viveu um círculo dentro de uma escola recentemente lá na Lomba, entre pais e filhos, né? E aí uma das perguntas era a respeito do rendimento escolar e processo de aprendizado, de estudo, né? E o que era necessário mudar nessa rotina. Então, assim, até para assuntos triviais, assim, o círculo é muito facilitador, né? E aí a última pergunta da nossa rodada era o que eu posso oferecer para facilitar esse processo.
E aí um dos pais disse assim, ele olhou para o filho e disse assim, eu posso te oferecer o meu tempo para eu poder estar mais contigo. E isso emocionou, comoveu todas as pessoas, porque o que se reconheceu ali? A necessidade que aquela família tinha de dedicar mais tempo, seja para lazer, seja para estudo, mas o círculo ele consegue criar um espaço seguro para que as pessoas se sintam à vontade para dizer aquilo que elas podem oferecer. E isso é acessar a nossa generosidade intrínseca, né? O que eu posso fazer para contribuir? Isso é muito legal no processo do círculo. Ótimo. E, bom, creio que deve ser também muito emocionante, né, esse trabalho, né, porque é uma construção passo a passo, é uma construção lenta, gradativa, mas que quando surge esse tipo de resultado, eu acredito que deve ser extremamente emocionante, né. Bastante. Deixa eu fazer um breve intervalo aqui, sei que dá para seguir o papo aqui, eu acho que é muito bacana a gente conversar sobre isso, porque é isso, né, um processo cultural, né, que quanto mais a gente conversar sobre isso e trazer esse tema à tona, eu acho que as pessoas podem se apropriar um pouco mais e buscar, enfim, né, ler, enfim, se conhecer um pouco mais da justiça restaurativa. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Porto Alegre Debate, justiça restaurativa. Breve intervalo, voltamos em seguidinho, fiquem aí. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre a justiça restaurativa. Deixa eu voltar nesse bloco com o juiz Fábio Hertz, mas quero fazer essa pergunta de uma forma geral, assim, né, para os nossos convidados e convidadas. Como é que vocês têm acompanhado, né, e como a justiça restaurativa pode ajudar nesse sentido, e se vocês já têm percebido isso na prática, a questão das redes sociais também, né, a estimulação do ódio, enfim, da discriminação, do se esconder atrás das redes sociais, a geração de conflito em torno dessas questões. Como é que vocês têm percebido isso e como lidar com isso a partir dessas questões com a justiça restaurativa? Como eu falei no bloco anterior, nós temos que começar a nos preparar para esses tipos de conflitos mais complexos, no sentido de que abordagem nós vamos dar, né? Nós temos um projeto de trabalhar com crimes de ódio na internet, lá no Núcleo, e não sei se todos viram, não vou citar aqui evidentemente a empresa, mas foi feito um comercial de televisão na Espanha, e a situação era real. Era um rapaz que ofendia muita gente na internet, com assim, declarações homofóbicas, assim, diretamente na página daquelas pessoas, né? Gordofóbicas, enfim, raça e tal. E o comercial era isso, eram essas pessoas segurando placas com a declaração que ele tinha feito para elas e se aproximando dele. E ele começou a primeiro se sentir envergonhado, lendo o que ele tinha escrito para aquelas pessoas e se deparando com aquelas pessoas, e depois assustado porque ele achou que eles iam agredi-lo. Na verdade, eles estavam se aproximando para dar um abraço. Então, esse é um grande desafio, principalmente porque, quando eu ouvi a Bruna falar, a questão do jovem, né? A gente, às vezes, não entende como um jovem de 13, 14 anos é capaz de tanta crueldade para com o outro. A gente vê essa questão de suicídios assistidos e tal. Da onde veio isso, né? Talvez a formação delas aqui, principalmente a Bruna, que é psicóloga, né? De formação, socióloga.
Tu és psicóloga. Explicar isso, porque da onde vem essa capacidade tão grande de odiar o outro, né? Isso pode ser desconstruído? A minha resposta é que pela justiça restaurativa, sim. Mas a gente tem que começar a entender isso como um grande problema social. Um grande... eu acho que hoje essas polarizações que as pessoas falam, políticas e tal, de moral e tal, elas não são totalmente ruins. Eu tenho uma outra perspectiva. Eu acho que ela coloca uma luz e mostra um pouco mais como a gente sempre foi como sociedade, às vezes não tinha... É bacana ver isso? Não, não é. É triste, é doloroso. Mas isso nos dá a possibilidade e um grande desafio para a justiça restaurativa enquanto filosofia de trabalhar isso, eu acho. De olhar é um grande desafio. Nós mesmos, enquanto sociedade, né? Exatamente. Onde é que... A posição do outro não vai torná-lo ele um monstro. Ele tem uma história, né? Então, às vezes é difícil trabalhar isso, especialmente num contexto de polarização política. Mas a gente tem que trabalhar. Não dá para se omitir como sociedade. Eu penso assim, pelo menos. Ótimo. Bruno? Então eu acho que tem algo bem central da gente pensar, é como o lugar que o jovem ocupa, assim, na sociedade, né? Eu costumo dizer sempre que o jovem, ele é um retrato da sociedade em que ele foi socializado, né? Às vezes a gente perde isso de vista, assim, né? Porque a gente vem com valores, né? Normalmente, na criação, na socialização, a gente vai adquirindo valores que vêm da família, das instituições, enfim, de uma série de espaços, né, por onde a gente circula. O jovem, ele foi socializado na sociedade que a gente conhece hoje. Então, talvez tudo aquilo de mais cruel que a gente observe na socialização contemporânea é a única socialização desse jovem, né? Então, é importante quando a gente pensa nisso, porque às vezes o jovem, ele acaba sendo mais criminalizado por posturas como essa, mas a gente precisa entender sempre, meu ladinho socióloga, né, que sempre... fica gritando de dizer que as pessoas fazem aquilo que elas aprenderam a fazer. Não que elas aprenderam necessariamente a ser cruéis no sentido de, olha, né, agora você vai ser cruel. Mas é a forma de se relacionar que essa geração aprendeu. E a gente também convive com isso, mas também convive com outros valores que vêm, né, de outros momentos, assim, né. Então isso é a primeira coisa pra gente pensar. A rede social é mais ou menos isso também. A gente convive com a rede social junto com uma série de outras interações sociais que a gente aprendeu a ter. E os jovens, né, quem é jovem hoje, nasceu numa sociedade, né, se socializou numa sociedade em que a rede social é o principal palco, é o principal cenário de sociabilidade. E ela, enfim, tem várias características. A efemeridade, né, a ideia de ser muito rápida, a ideia de ser quase anônimo, a ideia de poder reverter tudo, né, a ideia de que tu consegue excluir a postagem, enfim, uma série de questões que talvez a gente consiga lidar de outra forma e o jovem, né, lida de uma forma diferente, assim, né. Então, o que eu vejo é um pouco dessa ultra exposição dos jovens na rede social, porque para eles esse é um cenário muito da vida, né? Mais do que é pra gente, que consegue conciliar com outras dimensões. Óbvio que o jovem também circula por outras instituições, óbvio que ele também vive conflitos em outros espaços, mas talvez ele sinta uma necessidade, uma vontade maior de compartilhar esses conflitos nessa rede assim que elas acontecem, assim, né? A gente teve um caso muito recente de um jovem que se colocou numa situação de risco de vida, porque ele brigou com outro jovem por algum motivo, esse outro jovem tinha a senha do Facebook dele, e a maneira de se vingar que esse jovem encontrou foi entrar no Facebook dele e postar coisas defendendo, digamos assim, um grupo criminoso, né, um grupo criminal, enfim, de uma região diferente da dele, assim. Então, eu acho, né, que tal grupo do tráfico tem que mesmo ganhar, enfim, diferente da região que ele morava. Enfim, uma besteira, assim, né? Ele fez isso por uma vingança muito pessoal. Só que isso decorreu de um risco de vida muito sério desse jovem, porque até, né, provar que não era ele que tinha feito essa postagem. E a gente demorou para entender essa gravidade, porque talvez a gente não consiga entender o que significa uma postagem no Facebook de alguém. Pra gente é uma coisa, pra esse jovem é outra, assim, né? Então eu acho que são elementos que a gente tem que levar em consideração, assim. Sim. Ótimo. Vitória? Eu fico pensando aqui em quais são os reforços que a gente tem na nossa convivência pra gente aprender os conceitos, né? Então, grandes líderes nos deixaram a inspiração de que a gente aprende, se a gente pode aprender a odiar, a gente também pode aprender a amar. E isso significa a gente ter espaços que nos estimulem a uma convivência em que a gente possa comungar valores de amor e respeito, né? Recentemente a gente atendeu uma situação de um grupo de adolescentes meninas que produziram um vídeo expondo uma outra menina da turma, fazendo montagens de cunho sexual com alguns rapazes da turma.
Esse vídeo ele foi distribuído em redes sociais, né, enfim. E quando isso chegou ao conhecimento da família da vítima, foi catastrófico, assim, né? A dimensão disso foi muito maior do que, depois a gente descobriu, muito maior do que as próprias ofensoras acreditavam, né? Então, esse caso, ele foi judicializado inicialmente e a juíza de plantão entendeu que era uma situação que poderia ser ofertada uma experiência restaurativa. E aí, na época, tínhamos uma parceria, ela remeteu, então, esse processo ao programa de justiça restaurativa, lá da comunidade. Nós atendemos as meninas. E é muito interessante o quanto o facilitador também precisa estar numa condição de escuta de não julgamento, né? Porque a gente não tem noção da dimensão que uma postagem como essa pode ter na vida de um jovem. Então essa menina nos trouxe, a vítima nos trouxe, que não passou a não ir mais na escola, passou a não sair mais. O namorado dela terminou o relacionamento, dentro de casa as relações ficaram difíceis, ela perdeu uma prova para entrar numa escola técnica por vergonha de sair de casa, enfim. Quando nós escutamos todas as meninas envolvidas, as que desejavam estar presentes no círculo, foi muito legal, porque o acordo que elas chegaram foi de que, assim, elas excluíram o vídeo, né, até por uma determinação judicial, elas chegaram à conclusão de que, para além da convivência respeitosa, elas gostariam de fazer um outro vídeo juntas, com os valores que elas aprenderam dentro do círculo, e elas teriam o compromisso de divulgar isso para a mesma rede que elas divulgaram outro vídeo. Esse foi um acordo que as participantes chegaram. As facilitadoras, eu e a minha colega, a gente não faz nenhum tipo de intervenção para induzir, né? O processo restaurativo não precisa necessariamente chegar a um acordo. Ele precisa, o objetivo dele é fazer com que as pessoas se escutem e possam conviver com respeito, né? O acordo é uma consequência, né? E foi muito legal como elas conseguiram ressignificar, né, a potência da rede social para algo que depois também gerou um resultado muito positivo, porque o feedback que nós recebemos dessa escola é de que outras tantas situações já sinalizadas para orientação se pacificaram. Porque talvez a influência positiva que esse vídeo gerou acalmou um pouco os ânimos, né? Então, acho que a gente tem uma grande potência, né, na rede social e a gente precisa pensar o que a gente está distribuindo nela, né? Que reforços a gente está fazendo. A gente pode usar ela a nosso favor também, né? Isso me permite, claro, Vitória, é interessante pegar esse gancho porque se a gente for olhar só na perspectiva da justiça, Estado, institucional, lei e tal, a gente, quando estuda justiça restaurativa, a gente aprende que o Estado rouba das pessoas o conflito. Ela tira das pessoas. A gente vê nesse caso, por exemplo, que foi citado aqui pela Vitória, que se isso fosse simplesmente judicializado, a perspectiva era de uma ameaça, uma ofensa à honra, e acabar para o telespectador entender em cestas básicas, e a gente não ia trabalhar o conflito, a gente não ia trabalhar a história, e não ia ter toda essa reverberação posterior. Então, veja que talvez, aos olhos da lei, não tem gravidade, mas a danosidade social que esse fato representa ali é muito grande. Tanto o dano que é causado, e vai se espraiando, né, como uma onda, como depois do trabalho ser feito, o quanto isso pode representar de positivo. Então a justiça também precisa começar a olhar isso de outra forma. Que bom que caiu lá com uma juíza que conhecia, muitos juízes não conhecem justiça restaurativa, muitos não acreditam na justiça restaurativa porque não conhecem a justiça restaurativa. Eu sempre brinco que uma vez um colega comentou assim comigo, e aí, tá trabalhando na Disneylandia ainda, fazendo um comentário pejorativo, né? E eu disse, claro, não tem lugar melhor para trabalhar do que na Disneylandia. Às vezes a gente tem que ter um pouco de ironia, saber onde está falando. Mas eu peguei só esse gancho para dizer assim, é muito difícil trabalhar a justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário. Normalmente a gente prega para convertidos, a gente tem a desconfiança, mas a instituição aposta na gente. Em maior ou menor medida, dependendo da gestão, mas aposta. Sabe que por trás tem um trabalho sólido, de muito tempo, testado em outros países, inclusive, e que tem uma base comunitária propícia para isso. Então, não dá para reclamar da instituição, o que a gente precisa é falar mais,
programas como esse são ótimos para isso, porque contam casos, contam histórias, a partir das histórias que a gente consegue ter a dimensão dos conflitos. Eu acho, Fábio, que uma coisa bem interessante, isso do descrédito, assim, que a justiça restaurativa recebe, assim, é um exercício cotidiano da gente desmistificar o que é a justiça restaurativa. Como é um hábito da gente sentar em círculo, da gente falar sobre o que a gente sente, algumas pessoas confundem com um processo de terapia, algumas pessoas às vezes atrelam a algo mais religioso, assim, né? Quando a gente fala em cultura de paz, as pessoas já tipo, mas de que religião é isso, assim. Então é importante mesmo momentos como esse em que a gente pode falar do quanto a justiça restaurativa ela é uma metodologia, né? Uma metodologia que parte dos valores humanos, mas é isso, ela é testada cientificamente, né? A gente teve, né, no Escola Mais Paz, tinha um neurocientista que participava do processo de validação, assim, de compreensão do que isso gera, né? Do que um círculo pode gerar em termos, né, de produção científica mesmo, assim, em relação das relações humanas. Então é sempre importante desmistificar isso, porque isso é recorrente, assim, as pessoas acharem, né, que enfim, tocar música, enfim, alguma coisa relacionada mais à religião, ou mais uma terapia coletiva, apesar de funcionar às vezes como um processo terapêutico, assim, né, não é, o objetivo central é lidar com esse conflito de uma maneira, inclusive, racional, porque a gente às vezes acha que a racionalidade e a emoção são dois polos opostos. É a gente poder olhar para essa emoção e entender o que ela está nos dizendo. E como o Juiz Hertz frisou, né, a sociedade ainda tem essa questão muito punitiva, né, da questão, né, de que fez uma coisa para ti, tu quer o pior para o outro, né, então isso também provavelmente é um desafio, uma barreira, né, lidar com isso, né, nesse conceito com a sociedade. Vitória. Sim, eu fico pensando assim do quanto a gente atribui conceitos e fecha esses conceitos, né? E aí é difícil também a gente dialogar quando as pessoas não estão abertas para uma mudança de perspectiva, né? Então, quando a gente fala em cultura de paz, algumas pessoas confundem isso com uma ideia de passividade, né? Então, assim, eu estou agindo de acordo com a cultura de paz quando eu não reajo. Não necessariamente, né? A gente está falando aqui que paz significa eu poder falar, eu poder dizer, então, quais são as lutas que me representam, de poder afirmar minha identidade, falar do que eu preciso, falar de coisas difíceis e ser escutado. É difícil para algumas pessoas entenderem o que é JR, né, como o Fábio trazia, porque a gente precisa viver o círculo. É difícil traduzir, até para os telespectadores, assim, o que é viver um círculo de construção de paz, um círculo restaurativo, porque ser escutado sem julgamento é transformador. Qualquer um de nós aqui que já tenha vivido alguma agonia, alguma aflição e tenha falado com alguém e essa pessoa tenha nos ouvido com respeito e com tranquilidade, sem nos julgar, sem tentar nos dar um conselho, sabe como isso nos faz bem, né? Então, o processo do círculo, ele pode ter uma sensação terapêutica, né, como a Bruna trouxe, mas não é esse o objetivo, assim como não é o objetivo a gente sair de lá amigo. A gente pode sair de lá minimamente conhecendo mais um pouquinho um do outro, né? Então, se acontecer um conflito entre nós, antes da gente falar sobre o conflito no círculo, a gente vai escutar as nossas histórias. Então, talvez algo na tua história tenha a ver com algo que eu vivenciei, isso me sensibiliza, e aí sim eu aciono meu botãozinho de não julgamento e talvez a gente consiga chegar a um acordo de uma forma um pouco mais tranquila do que se a gente fosse direto no conflito, porque aí senão a gente vai muito armado, né? Então é necessário a gente desmistificar mesmo, criar mais espaços de discussão sobre cultura de paz, para as pessoas entenderem e se sentirem também acolhidas e representadas. Porque hoje a gente vive um cenário diverso, né? As pessoas querem ser quem elas realmente são, né? Querem se apresentar como elas realmente são, né? E ao mesmo tempo em que se há essa abertura, há uma espécie de repressão quanto ao diferente também, né? E essa cultura de paz, ou essa justiça restaurativa, é uma coisa que talvez a gente possa ter para nós no relacionamento do dia a dia, né? Nas questões mais básicas, né, Dr. Hertz? A gente costuma dizer isso, né? Que acaba transformando... É uma experiência vivencial, né? Ela pode ser descrita, tudo. A gente, uma vez quando eu comecei a trabalhar com isso, por qual livro eu começo? Olha, tem esse aqui, que é a Bíblia, né? Mas primeiro tem que começar participando de um círculo. E aí eu entendi completamente quando eu fiz, né? O desafio, acho que é introjetar isso na nossa vida pessoal. Não dá como a Vitória de Santos aqui, não dá simplesmente agora eu vou ser restaurativo nessa relação social porque é a minha profissão. Não, é um desafio contínuo.
com os filhos, com os pais, com os amigos, com os vizinhos, nas equipes de trabalho. Não dá para colocar uma máscara e se tornar restaurativo. Isso tem que virar uma filosofia de vida. Para que isso ganhe uma dimensão social. Né? E eu também ouvi uma frase esse dia que o facilitador tem que cuidar dele também. Porque ele está dentro de um contexto de muitas histórias que vão bater em sentimentos e vivência dele. Carga, né? Ele é fortíssimo. E a gente leva isso, né? A gente carrega isso. Né? Mas eu queria só fazer um gancho também, para desmistificar um pouco no judiciário. A gente vai começar um trabalho agora na cadeia pública com apenados, de preparação para a liberdade. Porque a gente entende que um apenado que está saindo do ambiente como a cadeia pública de Porto Alegre, o Presídio Central, né, para a liberdade total, se ele tiver um apoio mediante abordagens restaurativas, apoio comunitário, estatal e de familiares, é muito mais rico e a gente vai ter muito mais qualidade de apoiar essa pessoa do que simplesmente vem um atestado de conduta carcerária, como funciona hoje, que ele se comportou bem, que ele está bem, que está certo, né? Não praticou nenhuma falta grave e tal. Acho que esse trabalho ele vai ser bem importante pelo local onde vai ser realizado e também porque ele desmistifica isso, né? Justiça restaurativa, muitas pessoas dizem, mas isso é para proteger bandido e tal. Não, a gente está trabalhando com alguém que está encarcerado nesse modelo de punição, mas que agora todos vão retornar. É inevitável, todos vão retornar. Então, se a gente puder prepará-lo para isso, mediante abordagens restaurativas, os limites que nós temos de pessoal, de recursos, acho que vai ser uma experiência bem enriquecedora. Isso estava na minha pergunta aqui também, na minha pauta aqui, né? O processo de justiça restaurativa e a importância dela ser trabalhada, né, como processo de ressocialização também, né? Tanto para jovens infratores, né, como para o próprio sistema. Não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido também. A gente também é uma unidade de execução, né, de medida socioeducativa de meio aberto, e a gente observa a importância da gente pensar a justiça restaurativa como essa chave que muda na gente. Além da gente fazer o círculo, claro, com os jovens, é algo da gente pensar, ok, teve um processo infracional, teve um crime, né, enfim, no caso de adultos. A gente vai pensar num processo, né, social para lidar com isso. No caso, né, o punitivismo vai pensar algo. A gente trabalha muito com a ideia da responsabilização. E eu acho que o que a justiça restaurativa nos proporciona é isso. É que o jovem consiga ser responsabilizado, mas não ser responsabilizado por outra pessoa. Que ele identifique o dano social que ele gerou e ele se responsabilize em relação a isso. Aí, claro, no nosso caso ali, ele está cumprindo, né, uma medida de prestação de serviço à comunidade. Ok, ele vai ter esse trabalho de prestação de serviço à comunidade, mas não vai adiantar nada, por exemplo, se a prestação dele foi, sei lá, pintar uma parede, se ele não parar e refletir sobre esse dano social, né? Às vezes ele entende, mas o que eu fiz só diz respeito a mim, né? Muito comum, enfim, os casos, por exemplo, envolvendo pequeno tráfico, assim, mas se é algo só referente a mim, eu não fiz dano a ninguém. O que a justiça restaurativa ela nos proporciona é que ele entenda que não, olha, existe algo de dano social envolvido aí, não necessariamente uma vítima, né? Precisa estar presente para que um dano social exista. Então a justiça restaurativa ela nos ajuda nesse sentido. E é importante, assim, né, que às vezes então cai na ideia que, bom, então se ele foi atendido com a justiça restaurativa, quer dizer que ele não vai mais fazer nenhum ato infracional. A gente não é babosa, né? Não é essa forma de resolver as coisas, né? A gente não resolve o conflito, a gente lida com o conflito. E isso pode ser um aprendizado para que ele talvez não pratique outros atos infracionais, ou pode ser que ele venha a cometer outros atos infracionais, mas com certeza ele vai ter refletido sobre o que isso gera para a sociedade. Assim. Perfeito. Assim, tem muitas iniciativas do Estado, principalmente, em alguns programas de execução, para ressocialização de adolescentes que cometeram algum ato infracional. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos com algum desses programas e a gente trouxe a metodologia dos círculos de construção de paz e a filosofia da justiça restaurativa para a convivência do programa, né? E o que a gente percebe, assim, que a gente precisa reconhecer a diferença entre culpa e responsabilidade. E a gente precisa entender que a responsabilização ela é um processo que precisa ser interno, né? Primeiro eu me sinto responsável e aí depois então eu externalizo isso através de algo que a gente... Quando vai estudar um pouco a teoria da JR, e aí como psicóloga isso também faz muito parte do meu fazer, a gente estuda a vergonha reintegrativa. O que é isso? Eu me sinto envergonhado do que eu fiz. Eu me sinto responsável pelos danos que eu causei. Só que essa vergonha, ela não me exclui desse cenário.
ela me integra, as pessoas me acolhem para que então eu tenha apoio para não voltar a fazer o que eu fiz. E isso só acontece se aquelas necessidades que não eram atendidas agora passam a ser atendidas. Então, em alguns programas de ressocialização, se trabalha com a ideia dos cursos de aprendizagem como oportunidade de trabalho, mas a gente também precisa trabalhar com o acompanhamento psicossocial, né? Que nada mais é do que isso, atender as pessoas, escutar quais são as necessidades que estão ali em jogo, né? Para que se isso a gente não pode voltar no tempo, aquela vítima já foi lesada, que ela possa ser ouvida, que ela tenha lugar no processo, né? Que o nome dela possa ser falado com humanidade dentro do processo, mas que aquela pessoa que cometeu aquele ato, que ela não volte a cometer esse ato também, né, contra outras pessoas. Então, é um processo de prevenção também secundária, né? Ótimo, ótimo. A gente está encaminhando para o final aqui, mas eu queria fazer mais uma rodada, aquele poder de síntese aqui dos nossos convidados, um minutinho para cada aqui para a gente encerrar. Até para tocar assim de como tornar isso uma política pública assim mais efetiva, né, assim, mais globalizada nesse sentido. É possível, né? Em que pé estamos caminhando nesse sentido? Juiz Fábio Hermes. Na perspectiva do Poder Judiciário, nós temos um alinhamento desde o Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça, que dita as políticas públicas, né? Agora estamos trabalhando uma ampliação de metodologias, não trabalhar só os círculos, mas mediações, vítima-ofensor, conferências familiares. E eu estive aqui em dezembro na Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, em que foi discutido o tema, foi muito rico, assim, e inclusive há um projeto de lei aqui para transformar Porto Alegre uma cidade pela paz, como temos em outros municípios. Isso não, essa simbologia, talvez a Vitória como psicóloga possa explicar melhor isso, ela é importante, porque para além de ter um documento dizendo isso proporciona que recursos possam ser alocados para essa cultura de paz. E para terminar, então, só pegando um gancho no que a Bruna falou, a Kay Pranes, que é uma grande referência para nós todos que estudamos justiça restaurativa, ela diz isso. Ninguém pode dizer para mim o que é justiça. Eu tenho que experimentar isso. Só eu tenho condição de entender que naquele caso, fazer justiça para algo que eu fiz e lesei alguém, eu é que vou ter a medida da justiça. Com 22 anos de magistratura, eu ouvi, esses 22 anos, o preso dizer: doutor, eu já paguei a minha culpa, eu já sofri, o que vocês querem mais? Isso mostra exatamente que a visão até aqui é essa, né? Eu sofri, eu paguei. Então, a responsabilização é isso. Eu senti o que naquele caso vai me provocar um engajamento para que eu possa minimizar aquele dano, ou pelo menos dizer sinto muito, né? Então acho que é isso. Bruna, minutinho final. Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala em políticas públicas para a juventude, especialmente as de redução dos índices de letalidade, de violência, tem se crescido o debate sobre a difusão de uma cultura de paz como uma saída, assim, né? O Centro da Juventude, ele faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos, né, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado. Isso mostra, assim, também o envolvimento do poder público em garantir no funcionamento das suas políticas, né, essa metodologia da justiça restaurativa. Acho que assim como o Fábio falou, né, a gente tem o projeto de lei aqui, acho que até do Marcelo Esgarbosa, que fala do plano municipal, né, de justiça restaurativa. É uma saída, a gente sabe que a lei só por si ela não vai mudar, né, o comportamento social, mas ela ajuda que instrumentos assim para que a gente aprenda esse novo comportamento eles estejam presentes em instituições como as escolas, como as políticas públicas, enfim, né, como espaços como esse. Então eu acredito muito assim na potência, principalmente da gente trabalhar justiça restaurativa com a juventude, com as crianças, como um difusor, né, um multiplicador dessa ideia da cultura de paz. Obrigado, Vitória. Minuto final. Bom, a gente tem um legado muito bonito assim, né, do programa Escola Mais Paz, que está vinculado ao POD, né, do Centro da Juventude, que são a criação de núcleos de justiça restaurativa em 6 territórios, né, de Porto Alegre e região metropolitana. Nós temos seguramente pelo menos 30 núcleos dentro de escolas e espaços comunitários com facilitadores para atender situações de forma preventiva e conflitiva. Então, eu engajo assim, né, estimulo as pessoas que elas procurem de alguma maneira entrar em contato com espaços de convivência e formação sobre cultura de paz, para que isso possa também fazer parte da sua realidade. Ótimo. Deixa eu agradecer pela presença de vocês aqui no programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, fique por dentro aqui do trabalho legislativo. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Um grande abraço e até a próxima semana.